Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a essa aula aberta sobre LGBTQIA+, e família. Não precisamos falar sobre. Meu nome é Wesley Oliveira e eu vou apresentar para vocês essa questão. Não precisamos falar sobre LGBTQIA+, e família. Você concorda com isso? Discorda? Vamos discutir sobre isso hoje comigo? Bom, hoje em dia fala-se muito sobre o lugar de fala da pessoa, né? Então, não seja por isso o meu lugar de fala dentro dessa pauta, né, de LGBTQIA+, e família, é o seguinte: eu sou psicoterapeuta, tenho bacharel em psicologia, eu sou pós-graduado em terapia cognitivo-comportamental, eu sou ativista e pesquisador LGBTQIA+, então eu estou iniciando aí essa carreira na pesquisa dentro dessas pautas que condizem aí com a nossa comunidade, tá? Essa aula, ela vai ser direcionada principalmente, é claro, para pessoas LGBTQIA+, porém, se você não faz parte da comunidade, se você não se identifica ainda, ou está em processo de descoberta, enfim, essa aula também é para você, tá? O que você vai ver hoje? O que a gente vai traçar durante esses próximos minutos, essa próxima hora? Família, com certeza, a gente tem que entender um pouquinho melhor o que é família, né? E como que esse conceito ele foi se dando ao longo do tempo. Porque família é uma palavrinha da linguagem que a gente utiliza para se determinar um fato, né? Alguma coisa específica. Como que isso mudou ao longo do tempo? Será que família hoje é a mesma coisa que se falava antes, assim, 10 mil anos atrás? Como que esse conceito mudou? Além disso, a gente pode ver também as consequências dessa mudança. Como que o modo como você entende família hoje impacta diretamente e indiretamente na comunidade LGBTQIA+. Também a gente vai ver que família não é só de sangue e que alguns autores e pesquisadores no âmbito familiar já mostram que, hoje em dia, família tem muito mais um sentido de relações sociais que você tem além daquela nuclear consanguínea, tá? E quem não pode sair desse âmbito familiar, a gente vai falar sobre isso. Muitas pessoas acabam não podendo, não conseguindo sair do âmbito nuclear da família, que muitas vezes é um âmbito abusivo, um âmbito que não é tão saudável. Quem não pode sair desse âmbito? Faz o quê, né? Além disso, empatia. Gente, precisamos falar sobre empatia. É muito difícil e desafiador falar sobre empatia, principalmente pela comunidade LGBTQIA+, porque é uma comunidade que sofre determinados estressores, e quando a gente fala de ter empatia com determinadas pessoas, com ter empatia com a intolerância, a gente entra num âmbito assim muito desafiador. Mas eu vou discorrer com você sobre isso hoje e por que a gente deveria olhar mais com empatia para certos princípios, não todos, mas alguns. Também vamos falar sobre o caminho para se assumir. Que significa se assumir, quais os estressores que isso gera, e vou falar um pouquinho sobre essa importância de se persistir em se educar as pessoas, ir na frente, vai lá e fala mesmo, educa as pessoas, versus o cansaço dessa autoafirmação que a gente sofre, de ter que ficar educando as pessoas sempre, falando o básico para pessoas que já deveriam saber do básico. Vamos falar um pouquinho sobre isso, no final vou resumir para você basicamente o que a gente vai falar hoje, tá? Gente, eu estava pesquisando sobre família, né, no Google, para falar assim, eu vou colocar uma frasezinha assim no início, né, da aula, para o pessoal já ter aí uma marcação, né, tipo, ou uma frase de impacto. Mas aí o que eu encontrei? Foi muito mais do que uma simples frase. Eu encontrei várias frases muito bonitinhas em relação à família. E o que me impressiona mais nelas é uma coisa que eu vou falar já já. Mas olha só que legal. Uma família feliz é a base que sustenta todos os seus membros. Olha que bacana. Essa aqui, a família é uma árvore de amor que planta sementes todos os dias. E por último, uma família unida e feliz é um refúgio que permanece de pé em meio à tempestade. O que essas três imagens possuem em comum? Você consegue me falar? Ó, pergunta valendo 1 milhão, hein? Todas essas imagens e praticamente 100% das imagens que eu vi no Google, né, com um plano de fundo em relação à família, mostram uma família heteroafetiva, né, uma família heterossexual. A gente pode ver claramente em todas as imagens que é sempre um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, tá? Todas essas imagens, elas são apenas a ponta do iceberg de um sistema, né, uma estrutura que reforça essa questão de família
é aquela heteroafetiva, né? Se você é uma família homoafetiva, uma família homoparental, a gente já desconfia, né? Porque foge do padrão. E que padrão é esse? Como que esse padrão chegou a se tornar padrão nos dias de hoje? Vamos olhar um pouquinho para esse histórico? Olha só, o que basicamente eu fiz aqui? Eu reuni alguns historiadores, alguns autores, pessoas que se debruçaram durante anos para estudar o conceito de família, né? E dentro de livros e artigos e estudos, eles trouxeram algumas partes importantes. Dentro disso, eu peguei alguns tópicos que eu achei mais coerentes para trabalhar aqui com vocês, tá? Mas entenda que isso aqui não é tudo, tá bom? Isso aqui é apenas um recorte que eu, Wesley, estou fazendo, tá bom? Primeiro, eu queria citar que há 10 mil anos antes de Cristo, a gente tinha aí os primeiros agrupamentos, né, as primeiras pessoas ali que se entendiam como o início de uma civilização. Então, a história vai falar que mais ou menos nesse período, as pessoas elas começaram a se agrupar com o intuito de sobreviver. Então, elas se agrupavam e constituíam ali o que posteriormente seria ser chamado de família, né? Viria a ser chamado aí do que a gente conhece hoje como família. Então, para a gente entender que o ser humano, tudo bem, ele é um ser social, né? Mas em determinados momentos que o ser humano se encontra na história, é que ele vai constituir uma civilização de fato, é que ele vai constituir uma cidade, vai constituir um agrupamento, vai constituir coisas que vão permitir que o desenvolvimento da família se perpetue. Então, a gente entende que família, nesse modelo que a gente entende hoje, do que é passado para a gente hoje, não é exatamente o que acontecia antes, não é exatamente o que acontecia com os povos que eram nômades, eles não ficavam em mesmo lugar, não era a mesma configuração, e tem-se relatos até de que em alguns locais de povos nômades, principalmente pelo Oriente, alguns desses agrupamentos, na verdade, eram até constituídos por mulheres. As mulheres eram as chefes, as líderes dos agrupamentos, diferentemente de vários outros que a gente vê que o patriarcado, né, ou seja, o homem ali como centro do poder, que se instaurou, tá? No Império Romano, já um pouquinho mais recente, 27 a.C., a gente já tem aí uma civilização constituída, tá? E a gente pode perceber relatos dessas histórias em relação ao Império Romano, que essa civilização ela já é extremamente hierárquica, patriarcal, ela já era formada por costumes em relação a você vai casar com essa mulher porque tem que agregar essa terra, tem que coisar esse poder, por exemplo. Tudo isso era relacionado aí à questão da família, já era uma coisa muito bem constituída, tá? Posteriormente, 313 depois de Cristo, a gente tem aí a Igreja Católica, que vai assumir essa função de disciplinar um matrimônio, disciplinar o que é família e o que não é. Então, a partir da instituição do casamento, né, do matrimônio, junto com o Estado, a família ela passa a ser regrada por uma ideologia de que você se casa apenas para obedecer ali aquela instituição, né, que é a Igreja Católica, e você se casa como única fonte de família. Ou seja, se você determina uma única fonte de família a partir do casamento, né, do matrimônio, as outras você aparta, as outras você está excluindo. Então, famílias homoafetivas, sequer haviam famílias homoafetivas naquele momento, elas já eram discriminadas, já continuaram sendo, né? Já foram extremamente apartadas ali, separadas de um entendimento de que aquilo poderia ser uma família. Se existia uma semente de que dois homens poderiam fazer uma família, se existia essa semente, ela foi cortada pela raiz em 303 depois de Cristo. Assim que o Império Romano e a Igreja Católica se fundiram ali, e alguns imperadores começaram a passar algumas legislações, algumas regras em relação à questão da família. Bom, bem depois, assim, em 1530, a gente tem a colonização do Brasil, tá? Foi mais ou menos a época aí em que, de fato, as coisas começaram a andar aqui na nossa terra, tá? Na terra em que a gente vive atualmente. O Brasil, ele foi colonizado, como a gente sabe, por ideais europeus, né? Então, como a gente entende que os ideais europeus eram baseados num ideal católico, num ideal eurocêntrico, né? A colonização se deu a partir da imposição dos ideais eurocêntricos, como eu citei agora. A colonização se deu a partir de toda essa constituição de que família é isso.
igreja é isso, religião é isso. Então a gente tem aí, não preciso nem entrar em detalhes, né, mas o apagamento mesmo, né, a obrigação de povos indígenas que viviam aqui e ainda vivem, tendo que obedecer a uma nova ideologia, a uma nova forma de se viver, né, a cultuar outras imagens, a fazer coisas que não eram parte da cultura. Mas essa colonização, a gente pensa assim, foi só colonização. Ela dura até hoje, tá, gente? Não achem que a colonização do Brasil foi só em 1530 e acabou com a independência, e acabou isso, pronto. Pelo contrário, toda essa história que o Brasil vive desde 1500, desde sua descoberta, né, descoberta ali, é uma história de muito massacre, de muito sofrimento, de muita derrota, de muita luta e muito desespero, né? E atualmente a gente vive os impactos disso. Nós vivemos num país extremamente racista, nós vivemos num país extremamente centrado na religião católica, por exemplo, né, do cristianismo. Então, nós sofremos consequências dessa colonização até hoje, tá? Uma dessas consequências que perpetua até hoje são os códigos civis. O antigo Código Civil, lá em 1916, ele foi o primeiro a ser constituído como foi o primeiro que conseguiu constituir a família como aquela que era advinda do matrimônio, que era patriarcal, ou seja, o homem ali era o poder mesmo, tá? Era ele que comandava, heteroparental e apenas biológica. Então, se você sai do teu núcleo biológico e tenta formar outra família, muito provável que ali por aquela época você não ia conseguir, de fato, se constituir como família com uma pessoa que não faz parte do teu núcleo familiar consanguíneo, né? Porém, em 2002, a gente tem aí uma atualização desse novo Código Civil, e aí a família ela passa a ser entendida um pouquinho melhor como uma família que pode ser homoparental, que pode ser biológica ou socioafetiva, né? Pode ser, sim, pluralizada, tá? Tudo isso está relativo aí à questão da família, mas só em 2011, depois de 9 anos que o Código Civil foi atualizado, é que houveram algumas emendas, algumas ações que foram acrescentando essas características para tornar a família um entendimento mais geral, que abrangesse mais pessoas. Então, a ação direta de inconstitucionalidade, 4277, ela definiu o Código Civil, tá? Mas ela não altera o artigo 1723, que define essa questão do casal hétero. Então, a gente tem aí um código que ainda fala que o casal é constituído de homem e de uma mulher, deixa eu entender isso explicitamente. Não foi modificado, porém a gente tem leis, né, legislações, artigos que vão acrescentar, agregar nesse código, tá? Então, para a gente entender que a família, atualmente no Brasil, pelo próprio Código Civil, ela é entendida de forma heteroparental. Apenas algumas emendas, né, algumas coisas a mais que vão acrescentar ali nesse entendimento, tá? Além disso, a gente pode entender essa questão da família, que a família, ela nunca é algo estático, ela não é uma coisa que para no tempo, né? É um conceito que vai se mudando conforme as sociedades vão se modificando, conforme as coisas vão realmente evoluindo. Dentro desse conceito de família, a gente tem que entender também a questão do patriarcado, né? Eu falei agorinha sobre a questão do patriarcado. Nem sempre o patriarcado ele foi esse modelo normativo, né? Então tem alguns estudos que apontam grupos matriarcais, né, como padrão, até mais ou menos ali 4.000 anos antes de Cristo, em alguns locais dessa terra, né? E esses grupos matriarcais eles eram justamente o contrário, eram mulheres que lideravam os outros homens, né? Eram mulheres que eram ditas como as sábias, as líderes, e não o homem. Dentro dessa questão também de família, preciso que você entenda que o que se entende por sodomia só passou a existir como pecado, como algo que deveria ser punido, depois da expansão desses ideais judaico-cristãos, tá? Então, foi só depois ali da expansão desses ideais, quando a igreja se juntou ali com o Império Romano, conseguiu se expandir melhor, não só ali na Europa, mas também em outras partes do mundo, a sodomia, né, ou no caso a pederastia, começou a ser vista como uma coisa muito negativa. Mas nem sempre era assim. Antes, na verdade, era um costume, né, um rapaz, um homem adulto, ter relações afetivas com um jovem,
no Império Romano. Isso era cultural, tá? Mas passou a ser punido depois com alguns ideais diferentes. E também, por último, a gente precisa entender que essa noção de sodomia, ela foi difundida pelos povos europeus, e como a gente trouxe agorinha, e como eu trouxe agorinha, essa noção ela foi imposta, na verdade, né, pela colonização. Então, eu já li alguns estudos de pessoas indígenas que relatam como era diferente antes e como hoje existe um preconceito, mas que muitas pessoas sabem que esse preconceito contra pessoas LGBTQIA+, dentro da própria comunidade indígena, contra pessoas trans, enfim, tudo isso, eles citam um termo que é um preconceito do homem, né? É um preconceito, um ideal do homem da cidade. Então, alguns relatos de povos indígenas idealizam essa questão de que muito antes da colonização, os povos indígenas tinham noções de gênero diferente, tinham noções de sexualidade diferente, tudo muito cultural, tudo muito enraizado e normalizado. Mas a partir dessa mudança brusca, né, de que, opa, você agora não pode mais fazer isso, agora é isso, isso e aquilo, as pessoas, elas começaram a idealizar, né, e a sofrer essas consequências dessa imposição. E isso se perpetua até hoje, para a gente ver, né, como as consequências da colonização ainda andam juntas até hoje. Além disso, eu queria trazer para você como que o que você entende por família, o que eu, que todas as pessoas geralmente assim entendem por família, impacta as pessoas LGBTQIA+. Como que esse entendimento de família, e aqui eu falo que família não é exatamente o agregado de pessoas ali, mas sim essa máxima, família. Quando você pergunta para uma pessoa, fulano, o que que você entende sobre família? Se fosse para você me falar assim, o que que é família? Esse é o entendimento que eu estou trazendo aqui hoje. Muitas pessoas elas devem falar assim, família é a união de duas pessoas, família é depois do casamento, família é onde você se sente acolhido. Enfim, eu quero falar disso, tá? Essa ideologia, esse pensamento é constituído a partir de um núcleo histórico que a gente acabou de ver um pouquinho, mas que gera muitas consequências. Então, hoje a gente entende que a família, ela é tradicional, né? Tem aquela família tradicional. Então, tudo que foge dessa família tradicional está indo contra a norma, está indo de oposto ao que deve ser, de fato, efetivado. Então, família tradicional seria mais ou menos aquela família que é composta de um homem e de uma mulher. Esses dois são brancos, né, cisgênero, heteroafetivos. Esses dois, esse homem e essa mulher, eles têm o desejo de ter um filho, uma filha, construir uma família, se casar, viajar o mundo, né? Tudo isso a gente entende assim no ideal, é como se fosse uma coisa internalizada de família, né? Quando a gente pensa assim em família tradicional. Porém, tem muitas pessoas que não se encaixam nisso. Na verdade, eu diria que muito mais que a maioria das pessoas, que metade das pessoas, na verdade, eu diria que muito mais que a metade das pessoas brasileiras não se encaixam nesse padrão, né, de família tradicional. Porque, poxa, vamos pensar bem, existem famílias monoparentais, existem famílias que você pega os filhos de um casamento que foi destituído e agora você junta com outros, tudo isso pode da família tradicional. Só que o que acontece? As pessoas elas atacam apenas aquilo que convém, né? Então, o que convém é atacar as pessoas LGBTQIA+, porque estruturalmente nós temos uma sociedade que é LGBTQIA+, fóbica, né? E isso impacta muito a gente, no sentido de impactar tanto nas entrelinhas, assim, em preconceitos velados, em microagressões todos os dias, em comentários bobinhos, mas que na verdade machucam muito, tanto até aquela questão de expulsar de casa, de violência física, verbal, psicológica, emocional, de agressões mesmo. Tudo isso impacta as pessoas LGBTQIA+, né? Além disso, dentro dessa questão de família, a gente vê a questão do núcleo matrimonial, que é constituído através do cristianismo, e impacta muito no entendimento das pessoas LGBTQIA+, porque associa-se a pecado, né? Então, se eu sei que desde quando eu nasci, família só se constitui a partir de um casamento entre um homem e uma mulher, homem e homem é pecado, foge do que eu entendo como correto, percebe? Além disso, isso reflete muito em falas como o que está aqui no número 5, né? Como que eu vou explicar para o meu filho dois homens se beijando? É um reflexo de como que a gente entende família.
a gente entende família dessa forma que eu acabei de falar, né? E esse entendimento, ele impacta as pessoas, né? Por mais que a gente possa não perceber muitas vezes, mas ele impacta direta e indiretamente, tá? Até em falas muito simples, assim, posso dar exemplos bobos. Esse, por exemplo, que está no número 6. Casal, tem ali um casal, homem e mulher, né? Mas quando é um casal homoafetivo, a gente tem que especificar, né? Não é só um casal, é um casal gay, né? Ou então é uma dupla. Quando você olha, assim, imagens de pessoas em dupla. Quando tem um homem e uma mulher, é um casal. Quando tem dois homens, é uma dupla. Tudo isso são reflexões, assim, que a gente pode levar em relação a como entendemos família. E como entendemos família gera impactos nessa questão da comunidade LGBTQIA+. Tudo isso gera impactos negativos, tá? Em cima da população LGBTQIA+. E aqui eu trouxe 4 deles, que podem ser elencados, mas tem muito mais de 4 impactos, tá? O primeiro deles é a homonegatividade internalizada, tá? De acordo com o modelo de estresse de minorias, que propõe que pessoas LGBTQIA+, sofrem estresses específicos por estarem marginalizadas, por estarem em uma condição de minoria social. A homonegatividade internalizada é um deles, tá? A homonegatividade internalizada é justamente porque quando você cresce numa sociedade que é homofóbica, LGBTfóbica, enfim, você enraiza isso para você, você internaliza, sabe? E aí você acaba se contendo, você acaba achando que pessoas afeminadas não são muito legais, são inferiores, porque você também se contém em não ser afeminado. Para mulheres, por exemplo, né? Mulheres que se parecem mais com uma questão do gênero masculino, não podem, né? Então, não vou ser uma mulher mais feminina, ou vice-versa. Tudo isso são aparatos de homonegatividade internalizada, ou seja, você cresce num ambiente que é heterocentrado, você desenvolve ideações heterocentradas, e a partir disso, o que é homo, você negativa, você aparta, você não gosta. Isso é uma das consequências de como nós entendemos família impacta na experiência LGBTQIA+. Além disso, a gente tem a questão da tentativa de conversão, né? Principalmente em contextos mais religiosos, não só a igreja, mas profissionais da saúde em si, né? Por vivermos em uma sociedade que visa o heterossexual, pessoas LGBTQIA+, acabam sofrendo essas tentativas de conversão e elas mesmas procurando também. Isso aqui também entra muito na questão da LGBTfobia internalizada, porque pensa só, poxa, eu me entendo como errado, né? Eu não sou certo, preciso me converter, tá? Ou isso pode vir de fora. Poxa, aquela pessoa ali, ela é LGBTQIA+, tá errado, vou tentar convertê-la. Gente, isso impacta tanto na vida das pessoas LGBTQIA+, que se eu for falar os impactos que isso tem, assim, desde coisas pequenas a conter comportamentos, a engrossar a voz, enfim, a coisas assim muito sérias como cometer suicídio. Eu vou ficar aqui 2 horas só falando sobre isso. A violência é um dos pontos principais também em que a gente pode citar como consequência do impacto da família em relação à comunidade LGBTQIA+. Nós sofremos muito mais violência verbal, não verbal também, muito mais violência psicológica, emocional, física, sexual, tudo isso a pessoa LGBTQIA+, ela sofre, tá? E isso eu não estou falando simplesmente porque eu acho que mas existem estudos que comprovam que pessoas LGBTQIA+, passam muito mais por situações desafiadoras e sofrem muito mais violência simplesmente porque são quem elas são e estão dentro de uma sociedade que não configura essas pessoas, essas existências como corretas. E aqui, por exemplo, e aí isso vai gerar, com certeza, depressão, suicídio, ansiedade, vários tipos de transtornos em que as pessoas LGBTQIA+, precisam lidar, além dos estresses cotidianos. Então, é como se você pensasse assim, você precisa comprar um café, que está, tipo, R$ 18 o quilo, o meio quilo, na verdade, tem que comprar carne, que está caríssima, você tem que pagar aluguel, você tem que lidar com pessoas, você tem que procurar um emprego, você tem que fazer muitas coisas. É um estresse, todo mundo passa por isso, praticamente. Mas, além disso, você ainda precisa se preocupar se você não vai ser morto na rua. Além disso, você ainda precisa se preocupar em engrossar sua voz, porque senão vão desconfiar que você é gay.
Além disso, você tem que se preocupar em não usar um banheiro que é da tua identidade de gênero, porque as pessoas vão ser transfóbicas com você. Olha que maluquice, né? O que isso vai gerar nas pessoas? Com certeza vai gerar depressão, suicídio, vários transtornos que as pessoas LGBTQIA+, vão ter que enfrentar de uma forma muito árdua isso, né? E aí, novamente, cito estudos que comprovam isso, que existe mais uma taxa de depressão e suicídio, de ansiedade, principalmente ansiedade social, dentro da comunidade LGBTQIA+, tá? Tudo isso, gente, ressaltando aí, vem desse entendimento de família, tá? Eu não estou falando que a família é culpada, mas o entendimento de família que nós temos atualmente tem muito poder sobre como que a gente entende o que é certo e o que é errado. Hoje, a gente pode entender que família não necessariamente é aquela que se unem com sanguíneos, como eu citei anteriormente, mas também é aquela formada pelo vínculo social, né, por uma coisa assim que não é exatamente por sangue. Beleza, mas a gente precisa olhar com cautela em relação a isso, porque tem jovens LGBTQIA+, que eles se descobrem muito menores de idade, 13, 11, 12 anos, enfim, e aí essa pessoa, mesmo se ela se descobrir depois de 18 anos, ela pode depender dos pais, ela pode ainda estar num vínculo familiar muito agregado, ela pode estar num contexto em que ela não consegue sair daquele momento, daquele ambiente, e aí ela vai ter que lidar com a discriminação, com a violência dentro da própria casa, da própria residência, tá? Beleza, a gente entende, eu entendo que quando a gente fala assim, ah, a família não é só de sangue, família também podem ser os amigos, irmãos, enfim, beleza, tá certo, tá certo. Mas muitas poucas vezes, mas é muito pouco que eu vejo se falar sobre pessoas que entendem que família não é só de sangue, mas que não conseguem sair do núcleo familiar consanguíneo. E como é que essas pessoas ficam, né? Como é que a gente pode voltar um olhar um pouco mais cuidadoso com essa pessoa? Porque, olha só, se você pensar bem, um jovem de 12, 13 anos, para quem ele vai, né? Será que ele tem rede de apoio suficiente para conseguir sair da casa dos pais? Sair da casa dos pais já implica um ato de coragem muito grande, porque normaliza-se o relacionamento familiar, né? Normaliza-se esse relacionamento saudável, essa romantização da família, né? E aí esse adolescente, esse jovem, essa pessoa que acabou de completar 18 anos, enfim, ou até um jovem adulto mesmo, tá ali dependendo dos pais, ou não tem outra saída, e precisa lidar com preconceito, violência e discriminação dentro da própria família. Olha só como isso se agrava, né? Então, quando a gente percebe essa perspectiva de independência, quando ela é mínima, né, a gente entende que isso agrava o contexto, porque a pessoa ela se sente desamparada, né? Poxa, meu Deus, nem tenho para onde sair, tá? E aqui eu coloquei a questão da interseccionalidade, porque quando a gente para pensar no modelo de estresse de minorias, ou seja, o modelo que pessoas LGBTQIA+, sofrem estressores muito específicos, por ter que se assumir, por ter que, sei lá, não usar um banheiro, porque não é da tua identidade de gênero, ou porque é da tua identidade de gênero, mas você sabe que ali você não vai ser muito bem acolhida. Ou, enfim, por ouvir um comentário homofóbico, transfóbico, etc. Tudo isso se agrava ainda mais quando existem interseções, tá? Então, tem homens gays brancos, beleza. Tem homens gays pretos. Nós vivemos num país estruturalmente racista. Qual você acha que dos dois vai sofrer mais? O homem gay branco ou o homem gay preto? Qual você acha que vai sofrer mais? Uma mulher trans com deficiência e preta? Ou você acha que vai sofrer mais uma mulher trans branca, sem deficiência? Com certeza a gente tem aí pontos de interseção, tá? Em que há mais sofrimento, há mais adoecimento, tá? Há mais uma tendência ao adoecimento, ao sofrimento de pessoas que se encontram nessas interseccionalidades, tá? E aí isso acontece de forma agravada, né? Quando a gente pega essa pessoa, uma pessoa trans, e ela está se assumindo ali a identidade de gênero, está se identificando com uma identidade de gênero totalmente diferente do que foi designado ao nascimento, mas ela vive dentro de um contexto extremamente transfóbico e não tem nem perspectiva de sair dali. Como que você acha que essa pessoa vai pensar? Será que ela vai ser uma pessoa extremamente feliz? Ou será que ela vai ter muito mais tendência a desenvolver uma depressão?
Quando a pessoa, além disso, não tem rede de apoio suficiente, a coisa ela vai só por água abaixo. Então, essa questão se agrava muito quando a pessoa que sofre, ela não tem nem com quem contar, né? Ela não tem muitas perspectivas e às vezes até as pessoas com quem ela acha que pode contar são preconceituosas e a discriminam, né? Porque aí voltamos no mesmo contexto. Estamos numa sociedade que é estruturada de forma LGBTfóbica. Então, muitas vezes as pessoas elas falam, têm preconceitos, às vezes nem sabem que aquilo é um preconceito, uma discriminação, né? E por último, quando isso se agrava também quando a questão da dependência, tá? A pessoa financeiramente não consegue sair de casa e aí ela fica se culpando, se martirizando, tenta fazer o melhor para conseguir sair e acaba não conseguindo, porque às vezes é um núcleo que assim prende a pessoa mesmo naquele sistema, tá? Tudo isso são agravantes que a gente pode citar dentro do contexto de sofrimento mental em relação à família, tá? Olha só o quanto a gente conseguiu pegar aqui de sofrimento e contextualizar, né? Tudo isso tem um contexto, tem uma história, tem uma raiz, né? Não são coisas que acontecem simplesmente do nada. O ambiente, ele sempre vai influenciar você de maneira que, quando você vai tentar melhorar individualmente, muitas vezes essa melhora ela pode fazer pouco ou nenhum efeito, porque como eu acabei de falar, existe um contexto, existe uma estrutura toda muito bem preparada para manifestar esse ambiente, para fazer esse ambiente à tona. Então, se você pensa assim, beleza, eu vou fazer terapia, eu vou melhorar, vou me desenvolver, nossa, vou ter autoestima e etc. Mas você continua tendo um emprego que paga um salário mínimo e não consegue ter condições de morar de aluguel e sair da casa dos seus pais, por exemplo. Logo, você continua vivenciando num ambiente extremamente tóxico. Você acha que nesse caso a terapia ajuda? Quanto deveria ajudar? Eu acho que não. Se a pessoa ela não tem um ambiente que proporcione a mudança, a melhora, é muito improvável que uma tentativa de mudança individual, como uma psicoterapia, possa ajudar. Poxa, essa pessoa não tem nem o básico. Ela não tem nem o básico, que é dignidade, que é conseguir acordar todos os dias e ser chamada pelo nome dela. Olha só o que falta, né? Então, se a gente para pensar em mudanças individuais, muitas vezes essas mudanças individuais elas podem fazer pouco ou nenhum efeito, tá? Então, se você tenta se desenvolver e melhorar, mesmo estando num ambiente nocivo, e tem apenas como referência essa questão de tentar mudar você, fica muito difícil. Poxa, como a gente vai ficar muito difícil, né? Você se mudar estando num ambiente que não é mudável, vamos dizer assim, né? Que normalmente são os pais, a mãe, os tios, avós, enfim, com quem você convive, tá? Ainda, para agravar, essa pessoa, vamos supor, ela tem pouca rede de apoio, ela não tem pessoas que equilibrem essa balança, ela não se insere em contextos que equilibrem esse mal-estar. Na verdade, pelo contrário, ela é obrigada a ir para a igreja, ela é obrigada a ir para locais em que ela vai se sentir discriminada, tá? Aqui eu estou falando de um ambiente em que a pessoa não consegue sair do contexto familiar, tá? É claro que quando a gente tem essa autonomia e independência, fica um pouco mais tranquilo. Tudo isso que eu estou falando, tá bom? Em relação a tudo isso, a gente ainda pode citar a questão da empatia. Falar de empatia é um pouco desafiador para minorias sociais, porque muitas vezes tem esse entendimento de que precisamos ter empatia com a intolerância, precisamos ter empatia com quem nos desrespeita, precisamos ter empatia com quem nos mata todos os dias, né? Ah, mas estamos só aprendendo. Ah, mas nossa, eu não sabia, né? Então, tudo isso é muito desafiador falar em relação à comunidade LGBTQIA+, pessoas pretas, indígenas, com deficiência, enfim. Mas eu coloquei aqui alguns tipos de empatia para que a gente possa refletir, tá? E aqui eu não vou responder, eu vou te fazer essa pergunta. Quando a gente fala de empatia de fora da comunidade LGBTQIA+, para dentro. Na sua opinião, você acha que essas tentativas de conscientização, ou seja, eu chegar na pessoa que é heterossexual, enfim, e falar e conscientizar, você acha que essas pessoas elas conseguem gerar mais empatia, ela consegue ter mais empatia como comunidade LGBTQIA+? E se você acha que sim ou que não, enfim, como que isso impacta na percepção de família? Você acha que eu educar as pessoas
como tratar, né, as pessoas LGBTQIA+, enfim, gera mais empatia e gera uma família mais empática? De dentro para fora, eu digo nós, da comunidade LGBTQIA+, para pessoas que não são da comunidade. Será que é preciso que a gente tenha empatia com pessoas que não são LGBT e querem aprender? E com aquelas que não ligam em nos acolher? Tipo assim, não estão nem aí mesmo. Dentro e fora da família, tá? É preciso isso? Será que a gente realmente precisa dessa empatia? E por último, de dentro para dentro. E aí a gente fala do próprio emaranhado LGBTQIA+, tá? Temos nós tido empatia com nós mesmos? No sentido de nos acolhermos, nos entendermos, né? Entender a diversidade que existe dentro da própria comunidade, a fim de poder, pelo menos uma tentativa de contrabalancear essa discriminação que vem de fora. Tem você feito isso? Eu jogo essas perguntas para que a gente possa refletir o quanto que a empatia muitas vezes ela pode estar presente, ela deve estar presente, e como muitas vezes ela é apenas um aparato de poder para que você se cale e se silencie como um recurso de empatia, né? Tipo, não, mas você precisa ter empatia comigo, porque eu estou só aprendendo, né? Nossa, mas eu não quis te ferir, imagina, eu estou só aprendendo. É porque não existe o Google, né, gente? Existe apenas a tentativa e erro, né? É eu errar, ferir você e pedir desculpa e tentar aprender. Não existe uma internet da vida, né, bom? Pessoal, olha só, já encaminhando para o finalzinho, a gente tem aí a questão do se assumir, né? E acaba sendo uma questão muito importante e até um tabu para muita gente, porque se assumir se torna, dentro da própria comunidade LGBTQIA+, uma obrigação, né? Uma coisa assim, nossa, você não se assumiu ainda, você tem 30 anos, não acredito, na sua época, nossa, se fosse na sua idade, eu tinha me assumido, não sei o quê. Gente, vamos parar por aí, tá? Se assumir, a gente vai entender que não é só um ato individual, é um ato coletivo. Reforça a sua autonomia, reforça a sua identidade LGBT e gera consequências. Se assumir não é simplesmente você falar e você chegar e falar para sua família, né, ou para as pessoas. Se assumir tem muito mais um poder do que você imagina. Se assumir é você revelar que você não faz parte daquele ideal imaginário que foi esperado de você, tá? Se assumir faz muito mais parte de um movimento de autonomia, de coragem, de política, do que você pensa. Porém, isso gera muitas consequências, tá? E eu acho que a gente deve normalizar ou ficar no armário. Eu acho que a gente pode normalizar, sim, as pessoas que não sentem a vontade em se assumir, tá? Porque a sua orientação é uma coisa muito pessoal, porque pode não gostar da exposição, porque, enfim, por N fatores. Normalize as pessoas não terem se assumido e respeite isso, né? Depende muito dessa questão, tá? Mas se a pessoa ela te convida, por exemplo, para a família dela, você sabe que é, sei lá, uma mulher lésbica, mas ela para a família não é assumida, ela te conta isso antes, ó, eu não sou assumida, então, por favor, não fale sobre essa questão. Por que que você falaria? Não seria lógico, né? Se ela te pediu respeito nesse momento, não tem problema, tá? O que acontece é que muitas vezes a gente se coloca nesse papel de justiceiro, né? De, não, você precisa se assumir sim, eu te ajudo a se assumir, imagina, eu sei como é difícil, etc. Principalmente pessoas que já estão mais velhas, já passaram por esse processo. Mas é preciso normalizar o tempo do outro. É preciso entender que muitas vezes as pessoas elas não querem e não vão e nem precisam. Gente, com pessoas trans é um pouco mais desafiador, tá? Não só esse processo de se assumir, mas de viver em si, de ter direitos básicos. É um pouco mais desgastante, porque pensa comigo, eu, na orientação sexual, eu consigo esconder, né? É uma coisa interna, é uma coisa assim de atração, é uma coisa que está lá dentro. A pessoa trans, que não se identifica com o gênero que foi designado, que foi imposto para ela no nascimento, então não consegue esconder isso. Como é que você consegue esconder que, na verdade, você não é do gênero feminino, você, na verdade, se identifica como um homem, né? Como é que você consegue esconder isso? É horrível. Todas as vezes que você for usar o banheiro, por exemplo, caramba, qual que eu vou usar?
Todas as vezes que alguém chama o seu nome, e presta atenção, quantas vezes as pessoas chamam o seu nome durante um dia? Já pensou se todas as vezes você precisasse responder um nome que não é o teu e que te causa sofrimento, porque esse nome escolheram por você, te impuseram uma coisa que na verdade você nem se identifica? Tudo isso gera estresse, né? E aí eu cito novamente o período de estresse de minorias, tá? Porque se assumir, na maioria dos casos, é um estresse. É um estresse que gera ansiedade, gera medo, gera depressão, porque a gente já tem um sentimento de que nós vamos ser rejeitados. Nós já temos esse sentimento de que não vai dar certo, que eu vou ser expulso de casa, que as pessoas vão me bater, que minha amiga, meu amigo não vai gostar, vai me discriminar, enfim. Tudo isso são estresses que apenas pessoas LGBTQIA+, nesse processo de se assumir, por exemplo, enfrentam. Não tem outras pessoas, não tem como você se assumir negro, por exemplo, né, em outro recorte racial. Não tem como você se assumir uma pessoa com deficiência. Geralmente essas coisas elas já constituem você, constituem o seu ser, e não tem o que assumir, né? Assumir já se entende uma conotação negativa, né? Assumir um erro, assumir um roubo, nossa, ele assumiu tal coisa. Assumir-se na comunidade LGBTQIA+, geralmente é um estresse muito grande. E por isso que a gente precisa normalizar as pessoas que não querem se assumir, mas também respeitar aquelas que já se assumiram e entendem todo esse processo. E também tem um olhar mais cuidadoso, principalmente com o T da sigla, porque as pessoas trans, elas estão ainda a 10 mil passos atrás na luta de direitos. Elas ainda não têm nem metade dos direitos que elas deveriam ter, tá? Em relação à comparação com pessoas heterossexuais, ou até mesmo nós, homens gays, por exemplo, ou mulheres lésbicas, que já temos algum direito conquistado em cima do que a gente tem lutado e tentado conquistar, tá? Gente, o caminho para se assumir é o seguinte: ou você fica persistindo e educa as pessoas, ou você se cansa. E aí a gente tem um paradigma, né? O que fazer? Será que vale a pena eu chegar, sei lá, na minha amiga e começar a educar ela e começar a explicar como que são as coisas? Será que vale a pena isso? Ou será que vale muito mais a pena eu simplesmente falar e deixar que a pessoa se descubra e ter o risco de sofrer discriminação muito mais abertamente? A gente entra nessa questão porque assumir-se não é fácil, não é legal, não é bacana. É um processo extremamente dificultoso, muitas das vezes. E isso gera essa angústia, né, de ter que ficar se explicando, ter que ficar se reassumindo toda vez, ter que lidar com essa questão do educar quem não sabe o básico. Isso cansa, né, e cansa muito, principalmente quando você percebe que a pessoa, ela às vezes não quer nem aprender. Se o outro não quer nem repreender, como que eu posso fazer, né? Então, famílias que são mais contextualizadas sobre essas questões LGBTQIA+, elas podem ter mais chances de acolhimento, sim, né? Se você já tem um histórico ali, já tem uma mente mais aberta das pessoas, é mais provável que tenha um acolhimento maior. Mas aquelas que mantêm uma visão mais fechada, aquela família que é mais tradicional, mais conservadora, elas podem não lidar tão bem. E aí fica a questão, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou me assumir dentro desses contextos, né? Tá, beleza, eu explico, eu educo, eu falo como é que é, ou eu simplesmente jogo e sofro preconceito? Se eu falar, se eu educar, eu vou reduzir o preconceito? Ou se eu simplesmente deixar eles acharem o que eles acham, é melhor? Porque não vou precisar lidar com o cansaço de ter que ficar me explicando. São coisas que a gente precisa se perguntar e se questionar em discernir isso, né? Poxa, o que que a gente pode fazer em relação a isso, né? O que que cada um pode fazer em relação a isso. E aí a gente tem agravamentos muito importantes, como a questão do transgênero, né? Da transgeneridade. Porque é aquela questão, você não se reconhece mais como esse nome. Você agora se reconhece com outro nome. Mas todos os dias seu pai te chama do nome antigo, né? Do nome morto. Caramba, será que vale mais a pena ficar explicando para ele insistir? Ou será que vale mais a pena me calar e deixar ele me chamar pelo nome que eu não me sinto mais confortável em ser chamado? E aí, né? Toda essa questão, para você ver, é mais um fator de estresse, né? Então, o estresse de minorias, ele abrange tudo isso.
são estressores que apenas as pessoas LGBTQIA+, passam, né? Ninguém mais passa por isso. A gente passa por isso justamente por viver numa sociedade que centra justamente o contrário, né? Uma sociedade heterocentrada, heteronormativa, como se fala. Bom, isso tudo gera uma questão, tá? Como eu acabei de falar. A gente pode educar a família antes, tá? De se assumir, porque pode ser um caminho positivo, mas gera o cansaço de ter que ficar se explicando e se afirmando. E aqui eu colocaria até um reafirmar, porque muitas vezes você fala que você é gay, que você é lésbica, que você é bi, enfim, para tais pessoas, você sofreu ansiedade, sofreu um medo ali de ser rejeitado por aquelas pessoas, beleza. Aí você ainda tem que falar para outras pessoas que não estavam naquele momento, aí, beleza, falou aqui, tem que falar para o tio, para tia, não sei o quê, e aí é aquela questão, ou você é assumida para um grupo de pessoas e as outras pessoas, você tipo tem que mudar o comportamento, mudar a sua personalidade para se encaixar no que elas acham que você é, ou você se assume completamente e tem que lidar com as pessoas sendo surpreendidas pela quebra de expectativa que elas tinham sobre você. Ah, nossa, mas fulano virou gay? Ah, nossa, mas não tinha tantas namoradinhas? Nossa, mas fulana virou lésbica, tá gostando de mulher agora, né? Olha só essa palavra, né? Virou. E olha só essa surpresa que as pessoas têm por causa da expectativa que ela deposita, né, sobre os outros. E só corrigindo, tá? Eu sei que virar tá totalmente errado aqui, foi apenas uma ironia, tá? A questão de tudo isso é que muitas vezes a gente se cansa de ficar explicando e confrontando as pessoas preconceituosas, assim como, sei lá, pessoas negras muitas vezes se cansam de ficar explicando sobre o que é racismo e o que não é, né? Já está batido. É um tema que, poxa, caraca, você não sabe até hoje, né? Fica essa questão, tá? Olha só, para a gente, de fato, finalizar, eu queria falar o seguinte. Se assumir aí nessa questão, nem sempre vai ser um mar de rosas, tá? E é isso mesmo. Já falo para você que nem sempre vai ser um mar de rosas. Eu acho que, na verdade, 90% das vezes, e aí eu estou só achando, tá? Mas muito mais do que a maioria das vezes, se assumir é uma tarefa muito dificultosa, né? Mas é importante, tá? Pensar nessa balança e pensar, poxa, será que eu ajo de forma educativa? Ou será que eu deixo as coisas acontecerem e lido com preconceito? Será que eu faço isso ou aquilo, tá? Assumir-se é um processo inerente a uma minoria e que precisa abrir espaço numa sociedade que nos marginaliza e nos retira a nossa possibilidade de existência fora da norma, né? Então, aqui o fora da norma é justamente o fora desse entendimento heterocentrado, né? Ou seja, a sociedade retira nossas existências, a sociedade, o contexto, enfim, retira os nossos direitos. E muitas vezes, pelo entendimento neoliberal de que as coisas são individuais, né, acaba gerando esse raciocínio de que se você não tem direitos, é porque você escolheu não ter direitos, né? Porque você que não quer ter direitos. Porque se você quisesse, você era hétero, né? É muito fácil pensar assim, né? Mas eu falando assim parece uma coisa totalmente fora de lógica. Mas vai perguntar para as pessoas se elas não entendem assim, vai perguntar para as pessoas se elas não entendem assim lá no inconsciente, né? Ou se as atitudes delas, se os comportamentos assim cotidianos não têm esse embasamento. Porque é mais ou menos o que essa questão neoliberalista coloca para gente, né? Que você pode ter a meritocracia que você quiser, você pode alcançar lá a pele bonita da moça, você pode alcançar o corpo malhado do cara. Nossa, você pode. Claro que você pode. Que é isso, deixa de besteira. Pode sim. Basta você desembolsar 20 parcelas de 50 mil reais e por aí vai, né? E até com a questão da sexualidade, com a identidade de gênero, isso também se recoloca, né? Porque muitas vezes é entendido que você não tem direito porque você não quer, né? Ah, é porque foge da norma mesmo? Não tem problema. Então, deixa vocês aí se ferrando, porque a gente não está preocupando com vocês. A gente está preocupado com quem pode pagar, né? E vocês não podem pagar. Mas por que a gente não pode pagar, muitas vezes? Porque a gente é marginalizado. Porque pessoas trans têm expectativa de vida muito menos do que 50 anos, porque pessoas LGBTQIA+, não conseguem emprego muitas vezes por questão de preconceito. Ixi, e aí eu posso sair aqui falando um monte de coisa, tá? Mas é muito importante trazer essa reflexão de você pensar, tá, em acolher pessoas que não se assumiram ainda, ter mais empatia, pensar no seu processo de descoberta, se você ainda não se assumiu, tá, e pensar nessa balança, tá, que infelizmente a gente precisa passar por isso, né, ou por ficar educando as pessoas,
ou por não falar nada, ou por jogar e simplesmente sair, né? Ou por se ausentar do ambiente nocivo e viver a vida como de forma autônoma. Tudo isso são possibilidades, mas cada uma delas precisa de uma estrutura antes e gera consequências diferentes, tá? Olha só, foi muito incrível passar esse conteúdo para você, tá? Eu realmente espero que tenha feito um pouco de diferença aí na tua vida, no teu entendimento sobre essa questão de família e LGBTQIA+, tá? E fazendo um resumo geral aqui para você, é o seguinte: família mudou ao longo do tempo e possui muita influência do cristianismo até hoje, tá? Isso é inegável, não tem nem como falar, né? Porque até hoje as pessoas se casam na igreja, né? Até perguntar se vai casar no civil ou na igreja, né? Por quê na igreja? Por causa do cristianismo, por causa dos ideais judaico-cristãos que se expandiram e foram trazidos para cá, né, a partir da colonização, tá? Esse conceito de família atualmente impacta muito negativamente as pessoas LGBTQIA+, e a gente precisa revisar isso, tá? A família socioafetiva, a família socioafetiva, ela é um modelo possível atualmente, tá bom? Mas que nem sempre foi possível. Nem sempre era possível você simplesmente ter uma família socioafetiva legalizada. Então, hoje em dia, apesar da gente entender que existe essa família socioafetiva e que você pode morar com, sei lá, tua tia, morar com um amigo e irmã, enfim, aquilo ali ser sua família, nem sempre era assim, e a gente precisa tomar um cuidado em relação a isso, porque existem pessoas que não conseguem constituir uma família socioafetiva porque dependem da família consanguínea, dependem daquele núcleo familiar ali, e dependem no sentido de negatividade mesmo, depende no sentido de que você não pode sair de jeito nenhum, você não tem condições, você não tem nem a maioridade para isso, tá? Tudo isso agrega ainda mais para o sofrimento da pessoa, tá? E para a questão da fase da adolescência, da questão da fase da criança, da juventude, ser uma fase um pouco mais danosa em si, porque é a fase que você vai se assumir, é a fase que você vai se confrontar e falar, caraca, eu me assumo, mas se eu me assumir, o pai pode expulsar de casa, não tenho nem o que comer, né? Então, são esses pensamentos que muitas vezes passam pela cabeça da pessoa LGBTQIA+, que está ali na sua tenridade, né? Ali por volta de 13, 14, 16, 18, 20 anos, tá? A gente também falou sobre a questão da interseccionalidade, tá? E como que isso influencia o entendimento de que pessoas LGBTQIA+ sofrem, beleza, mas sofrem ainda mais aquelas que têm interseccionalidades, né? Aquelas que possuem interseções diferenciadas, aquelas que possuem fatores que agravam ainda mais o sofrimento, tá? E aí a gente pode falar de questão do corpo humano, como gordofobia, questão de pessoas com deficiência, como capacitismo, e podemos falar de mulheres como misoginia e por aí vai, tá? Tudo isso são pontos que a gente pode ter aí a interseccionalidade junto com a questão LGBTQIA+, tá? Por empatia, a gente entende que é difícil, é desafiador mesmo, tá? Ter empatia com quem nos machuca, ter empatia com a diversidade, ter empatia com pessoas que não sabem e não querem aprender, ou pessoas que não sabem e querem aprender, mas você já está cansado de ter empatia com essas pessoas, tá? Mas eu te convido a refletir em relação a isso, não no sentido de normalizar você se machucar por causa dos outros, né? Ter empatia com outra pessoa que está aprendendo, mas sim a perceber se seus comportamentos, suas atitudes têm sido coerentes para o coletivo LGBTQIA+. E por último, a gente falou bastante aí sobre assumir-se, né? E como é um ato que não é individual, mas é um ato assim muito politizado, tá? E que a gente precisa normalizar quem não quer se assumir, quem não precisa se assumir, tá bom? Assumir já identifica um erro, né? Já identifica algo que não deveria ter sido feito e você esconde, e para isso você precisa assumir, né? E por isso que existem pessoas que não veem necessidade nenhuma de se assumir, tá tudo bem, tá? Porém, a gente entende que continua sendo um estresse, continua sendo um motivo de angústia, continua sendo um motivo de desencadear ansiedade, depressão, vários transtornos que o estresse de minorias engloba, tá? Mas que aos poucos a gente consegue cada vez mais criar um ambiente em que se assumir talvez não seja tão danoso. Eu espero. Gente, é o seguinte, eu acho que a gente não precisa falar sobre família LGBTQIA+. É o tema da nossa aula de hoje, né? Então, a minha proposta é essa. Não precisamos falar sobre LGBTQIA+, e família. Eu acho que a gente precisa gritar. A gente precisa debater mesmo, escrever, discorrer, expor.
sobre LGBTQIA+, e família, porque já passou da hora de mudarmos esse entendimento de família, que nos machuca tanto e nos oprime tanto, ao ponto de eu ter que criar uma palestra, uma aula, só para falar sobre esse tema. Eu agradeço a sua presença, tá? Agradeço a sua atenção, muito obrigado. Foi muito bacana estar com você nesse momento, mesmo que distante, mesmo que virtualmente, tá? Realmente é muito bacana passar esse conhecimento para você. Eu me sinto muito realizado em poder te ajudar, pelo menos um pouquinho, com esse conhecimento, tá? Eu espero que você realmente tenha gostado e possa compartilhar esse conhecimento com outras pessoas que talvez precisem saber sobre LGBTQIA+, e família, e por que a gente não precisa falar sobre isso, mas sim que a gente precisa gritar, balbuciar mesmo e fazer barulho. Tchau, até a próxima.